8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns para você, parabéns para nós. Mas mais do que parabéns, nós queremos homenagear você. E para isso, convidamos 4 mulheres que são simplesmente inspiradoras. E como você, como eu, lutam no dia a dia para equilibrar a vida pessoal, vida profissional e são referências em força de vontade, coragem, ou seja você médica, enfermeira, dona de casa, costureira, agricultora, essa homenagem é para você. Vale destacar que as nossas convidadas foram selecionadas com muito carinho, porque elas são referências nas áreas em que atuam, áreas estas que anteriormente, que historicamente eram dominadas por homens. Vamos começar então apresentando-as, ou melhor, vou deixar que vocês se apresentem. Se puder começar, Ana Paula. Obrigada, eu sou a Ana Paula Rosenbrock, eu sou natural de Rio do Sul, atuo no Sebrae Santa Catarina, que é o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, analista de negócios. Nós atendemos os 28 municípios aqui na região do Alto Vale e isso a gente está falando aí em cerca de 30 mil empresas, né, que são o nosso público diretamente. Sou mãe, sou casada com o Adriano e mãe do Felipe, de 1 ano e 6 meses, o meu alemãozinho, meu xodó. Oi, eu sou Elizabeth da Cruz Pardo, sou delegada de polícia, eu estou na Polícia Civil há 20 anos, já passei por esses 20 anos por diversas comarcas e atualmente eu sou delegada regional da 7ª Regional aqui de Rio do Sul. Eu sou natural do Paraná, mas já estou em Santa Catarina há mais de 35 anos e em Rio do Sul há mais de 25 anos. Sou mãe de 3 filhos, tenho 2 netos, o Benjamin e o Theo, e atualmente sou separada. E eu sou a Adriele Nardelli, eu sou moradora de Laurentino e jornalista, especializada em esporte, que é a minha paixão, que é o que eu faço já há 16 anos e com muito carinho, porque é muito esporte, mas também faço outras coisas dentro da TV, inclusive Previsão do Tempo. E também sou mãe da Nicole, que é o amor da minha vida. Então, eu sou Adriana Iunsec Ramos, eu tenho 36 anos, sou secretária de obras do município de Rio do Sul, sou servidora efetiva também da casa, né? Então assumi o desafio de ser secretária de obras, formada em Direito, recém-formada, coisa boa, estou ainda animada no êxtase de ser recém-formada, foi um desafio muito grande. E acho que se eu fosse me apresentar antes de todo esse currículo profissional, eu me apresentaria, eu sou a mãe da Heloísa e eu sou a mãe da Maria Luísa, porque eu acho que nada vem antes disso. Antes disso não existe. Eu sou a mãe da Maria Luísa, mãe da Heloísa, a esposa do Marcelo, e sou uma pessoa assim, muito dedicada em tudo que eu faço. Então, sempre qualquer coisa que eu vou fazer é 100%, às vezes 200% até. Então, eu acho que é isso que me define, que me apresenta. Perfeito. Doutora, vamos começar contigo, que assumiu recentemente a Delegacia Geral, né? Regional, perdão. Como foi chegar até aqui em um meio que historicamente era dominado por homens? Então, como eu mencionei, eu sou delegada há 20 anos, né? Passei por diversas comarcas, comecei a minha vida profissional em Dionísio Cerqueira, que foi lá na fronteira, né? Fui a primeira delegada, assumi uma delegacia, e onde eu também tinha a unidade prisional, que é anexo, né, à delegacia. Passei por várias, né, divisões de investigação criminal, fui a primeira mulher a entrar e a comandar a divisão de investigação criminal de Lages. Também trabalhei no GAECO, né, onde o Ministério Público, eles pincelam aquilo que eles entendem que seria adequado trabalhar com eles, né? Então, trabalhei em Chapecó, posteriormente eu montei o GAECO de Lages e, posteriormente, acabei pedindo para sair, tendo em vista que minha filha é mais nova, estava ficando mocinha, e eu ficava muito tempo na estrada, né? Então, eu optei pela minha família. Muito difícil, né? Realmente é uma profissão assim que muito dominante a questão do homem trabalhar, né? E imagina uma mulher comandar, certo? Mas graças a Deus assim eu sempre trabalhei no sentido de que não porque eu sou delegada que eu sou a mais do que os policiais que trabalham comigo. Então eu sempre trabalhei discutindo com eles todas as operações,
todas as investigações, uma forma de trazer com que eles me respeitassem. E atualmente, assim, estou aqui na Delegacia Regional, eu sempre fui linha de frente, né? Sempre trabalhei em investigações, operações, fazia plantões constantemente, né? E hoje eu estou numa atividade diferenciada, né? Que é um cargo de chefia, pela confiança do atual delegado-geral, e eu comando aí 92 policiais, né? E 26 delegacias, que estão todas subordinadas dentro da Delegacia Regional de Rio do Sul. Não foi fácil, mas com garra, né, com perseverança, a gente acabou conseguindo chegar onde nós chegamos. Trilhou esse caminho, né? Adriele, mais de 10 anos aí como referência na cobertura de esporte, jornalismo esportivo. Como foi conquistar o lugar que você está hoje? Então, eu conheço, sei do quanto para as mulheres, de um modo geral, se colocar e se fortalecer dentro do esporte enquanto jornalista é difícil, mas aqui na nossa região isso não aconteceu comigo. Foi sempre muito tranquilo, assim, eu sempre fui muito bem recebida por todo mundo, pelas fontes, pelos colegas de profissão, pelos torcedores nos locais onde eu ia. Então, aqui eu não vivo essa realidade de muitas mulheres, eu tenho certeza que vivem, de ter essa dificuldade de se encaixar no jornalismo esportivo, de ser aceita, porque aqui sempre foi muito fácil, sempre fui muito bem recebida. Claro que eu sei que eu cuido muito com erros, com qualquer erro, porque eu sei que um erro meu provavelmente vai repercutir de um modo diferente do erro de um homem, como já aconteceu, né? A gente não vê muito os homens sendo expostos na rede social por ter errado alguma coisa sobre esporte, já aconteceu comigo. Ninguém veio falar para mim, olha, tu errou aquilo lá, colocasse uma palavra errada. Já me expôs direto na rede social, porque, claro, né, uma mulher no esporte só podia dar nisso, né? Colocou, não sabe o que está falando. Então, essas coisinhas eu cuido muito porque eu sei que meu erro vai ter mais peso. Mas, de modo geral, foi muito fácil para mim no jornalismo esportivo aqui na nossa região, pela recepção que eu tive de todo mundo. Foi muito bacana. E também pelo teu amor. E pelo meu amor, com certeza. Porque eu faço realmente porque eu gosto, né? Não foi uma coisa que aconteceu na minha vida porque, foi assim, eu queria trabalhar com jornalismo e sobrou o esporte. Não, eu entrei no jornalismo para trabalhar com esporte, desde sempre. Então, assim, também teve essa facilidade por ser uma coisa que eu amo muito. Perfeito. Ana, lideras hoje o Sebrae aqui na região, né? Um cargo que foi ocupado por um homem por muito tempo e que era uma referência para a instituição, né? Como você foi recebida nesse meio? A gente entra com um desafio, né? Porque o universo que a gente orbita de empreendedores é muito masculino ainda, né? E as mulheres que elas estão à frente dos seus negócios, muitas vezes elas não se enxergam como a liderança, a pessoa que está à frente do negócio, que tem funcionários, que tem uma empresa para gerir, né? Eu sempre fui daquela assim, pego e vou. Se é para falar com o prefeito, com o secretário de Estado, um empreendedor de uma empresa de 1000 funcionários ou de 2 funcionários, ou que seja um MEI, eu vou coloco a minha capa e vou, né? Em alguns momentos, a gente sente que os ambientes mudaram, né? Então, talvez se eu fosse homem, eu estaria inserida em outros grupos que hoje eu não estou, né? Mas em contrapartida, hoje eu estou inserida em diversas outras frentes que talvez se eu fosse homem eu não estaria, né? Então, eu sempre tento enxergar como um copo meio cheio, que eu consigo ter inserção em lugares talvez se eu fosse homem eu não estaria, lugares tão bons quantos, né? E que eu consigo impactar diretamente na vida dessas pessoas, mas principalmente das empreendedoras aqui da nossa região. Então, a gente criou e trabalha com diversos grupos de empreendedoras femininas aqui e é muito gratificante poder enxergar como a gente fortalece essas mulheres, né, com grupos, em conversas, em proporcionar eventos, oportunidades para elas, sentar às vezes de um lado de uma pessoa que passou talvez por uma dificuldade que ela já passou dentro da empresa, dentro do negócio dela, e criar essa conexão e ela tirar, poxa, olha só, ela já passou por isso, eu vou pegar força e vou seguir também, né?
Então a gente vem fazendo um trabalho assim no empreendedorismo feminino aqui na região do Alto Vale muito bacana, né? E a gente tem muito orgulho assim de ter o Sebrae, né, que é à frente de todo esse movimento. Nós temos até uma iniciativa a nível estado que é o Sebrae Delas, Mulher de Negócios. Então, dentro do Sebrae Delas, a gente trabalha a empreendedora como pessoa, a empresa dela e o todo, né? Como conciliar o todo, fortalecer a questão de mercado também. Então, temos essa iniciativa há alguns anos no Sebrae e tem surtido, assim, ótimos resultados. Adriana, então conta pra gente os seus desafios na sua rotina profissional por ser mulher. Então, é uma experiência vivida dia a dia, né? Desafios diários. A gente vê bastante ainda o preconceito quando a gente se apresenta como secretária de obras, né? Muitas vezes são velados com perguntas da maneira querendo duvidar da capacidade, assim, sempre de maneira velada, assim. Mas também tem muita admiração, tem muito respeito, tem muito carinho também, né? Tem os dois lados e é um desafio diário, assim. Eu lido com cerca de 160 servidores, desses 110 mais ou menos são homens. Então, e mais, né, o dia a dia, né, que geralmente quando a gente está na obra, quando a gente está acompanhando um serviço, quem vem aos arredores querer saber informações ou querer falar comigo são homens. Então, por muitas vezes, por exemplo, já recebi a pergunta, não, eu gostaria de falar com o secretário. E eu falei, não, mas a secretária sou eu. Não, eu não quero falar com a secretária do secretário, eu quero falar com o secretário. Tá, mas sou eu a secretária de obras. Então, esse tipo de pergunta velado que a gente vê, que é um preconceito ainda velado por ser mulher, assim, é o desafio diário, assim, de se autoprovar capaz todos os dias é o desafio, assim. As funções desempenhadas por vocês exigem muito, são plantões, são eventos, a doutora Elizabeth, inclusive, veio de uma noite de trabalho. Como vocês equilibram ou buscam equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Bom, é mais um setor que eu tenho muita sorte. Eu tenho uma rede de apoio muito incrível, né? Muito incrível. Porque com filho, todo mundo sabe, tem horários de tudo, né? Tem horários de creche, tem horários de alimentação, de banho, de sono. Eu não consigo nem imaginar como uma mulher que não tem rede de apoio e tem que trabalhar e cuidar de filho e cuidar da casa consegue fazer isso. Eu tenho uma rede de apoio muito incrível. Não seria nem justo eu falar sobre dificuldades de conciliar a vida pessoal com a vida profissional, porque essa rede de apoio facilita demais a minha vida nesse sentido, né? Então, eu sou muito sortuda. Sei que sou porque conheço muitas mulheres que fazem tudo isso sem ter uma rede de apoio e realmente só posso dar parabéns porque são guerreiras, né? Então, durante esses 20 anos da minha profissão, em grande parte, eu trabalhei em muitos outros municípios, né? Como eu falei, no Cerqueira, Chapecó, Lages, né? E durante a semana também recebi apoio, tinha uma senhora que auxiliava a cuidar dos meus filhos, enquanto eles ainda eram pequenos, hoje já são, né, todos maiores. Mas todo final de semana, todo início de semana, saía de madrugada na segunda-feira para chegar no trabalho, chegava sexta-feira à noite, então passei boa parte nisso. E há algum tempo já estou aqui na região, mas além do expediente, né, nós temos uma carga muito grande, hoje não mais por ser delegada regional, mas uma carga muito grande em questão de plantões. E quando você sai do plantão, ou mesmo você sai da delegacia, você parece que você não resolveu o problema. Será que eu fiz aquele flagrante? Será que eu não esqueci nenhuma peça? Será que a nota de culpa foi? Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz certo em autuar em flagrante? Será que eu fiz certo em não autuar em flagrante? Então, você ainda volta para sua casa, né? Com alguns dilemas assim ainda do seu trabalho. Mas você acaba com o tempo criando uma casca que tenta, né, ao chegar em casa, é difícil, tenta viver com a sua família, né? Hoje, o que eu tenho de pequeno são meus 2 netos, né? Meu filho Felipe já mora em Portugal, meu filho Eduardo já é casado, ambos são casados, e minha filha mora em Lages.
Então, assim, eu tento adequar, né, agora com os netos ou com os filhos, né, para amenizar essa carga de trabalho que tem junto à Polícia Civil. Eu acredito muito em fases, né? Então, eu tive fases da minha vida profissional que eu trabalhava muito, mas muito mesmo, assim, que eu me dediquei para a minha carreira. Então, eu trabalhei muito, entreguei muito e quando eu estava gestante, né, continuava trabalhando muito e eu lembro, assim, teve um momento que dividiu muito uma fase, que eu vi, poxa, acabou uma fase e a gente está iniciando outra, que foi quando eu saí ali, uns 20 dias antes de ter o Felipe, eu saí de licença, de férias ali, e sabe quando tu sai, tu realmente se desliga, tu corta um vínculo profissional e tu sente que tu está entrando numa fase família, com você mesmo. Foi essa fase que eu comecei a viver de mulher, né? Quando eu estava com o Felipe próximo a nascer. E passei a licença maternidade vivendo muito esse momento, né? Então foi uma fase assim que eu me redescobri como mãe, esposa, filha, né, irmã, que eu vivi muito próximo da minha família nesse período. E com a volta ao trabalho, assim, eu voltei a 1000, né, fiquei um tempo fora e voltei. E como dizem, né, vocês já passaram por isso também, né, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tem uma frase bem clichê, né? E a gente sempre está tentando a cada fase, a cada momento da vida fazer esse equilíbrio, né? Então, realmente, acho que o grande desafio nosso é equilibrar a profissional de excelência, de ter grandes entregas, de querer estar presente em tudo que não dá, porque eu sei que à noite eu tenho que estar com ele, eu tenho que ter o meu momento com ele. Então, esse hoje eu vejo que é o grande desafio assim, que eu vivo, que é uma delícia também, né? Porque às vezes tu pode ter tido o dia mais puxado, pesado, tu chega em casa e vê ele vindo correndo, sorrindo, nossa, parece assim que o teu mundo, nossa, aquele é o teu mundo naquele momento, né? Então, eu acho que viver essas fases, para mim, é muito válido. Até pela cobrança eu consigo, né, fazer as caixinhas, separar. Em alguns momentos eu estou um pouquinho mais no profissional, que eu sei que eu preciso me dedicar mais. Em outros momentos eu me dedico um pouco mais à família, mas sempre buscando muito esse equilíbrio. Eu quando assumi a Secretaria de Obras, eu tinha acabado recém-iniciado a Faculdade de Direito, que já era um desafio, então, conciliar filhos, casa, marido, faculdade e trabalho, já era uma coisa bem difícil. E quando, então, assumi a secretaria, se tornou bem mais complicado ainda, assim. Então, eu também sou muito grata à rede de apoio que eu tenho, principalmente meu marido, que é muito parceiro, assim, então, ele foi sempre o meu porto seguro ali nos momentos que, às vezes, eu ficava muito ausente, porque, diferente dos plantões, né, até dela, assim, a Secretaria de Obras, ela é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, muitas vezes, às vezes estava no final de semana e eu não conseguia não atender, porque era uma demanda que realmente me precisava. Assim como fiquei me sentindo culpada por não ser tão boa aluna como eu sempre gostei de ser, né? Sempre tirei notas boas e, meu Deus, e na faculdade, como é que eu vou conseguir conciliar tudo? É uma ginástica bem grande. E é exatamente isso que ela falou, assim, que tem que ser abrindo caixinhas, fechando caixinhas. E tentando deixar a caixinha da culpa num canto, assim, porque eu acho que é a que mais nos persegue, assim, né? Eu sempre procurei nessa correria do dia a dia entre faculdade, trabalho, ter os momentos de pelo menos ir assistir uma apresentação na escola, de ter aquele momento de qualidade com elas, de vibrar com elas por alguma conquista, sabe? As duas são muito dedicadas a estudo, na parte artística, elas gostam, né, muito disso. Então, é um desafio grande, mas a gente também tem que pesar que temos que fazer bem todas as coisas que a gente for fazer, né? E no seu momento, separar bem isso, assim, separar caixinhas. Não, agora eu preciso estudar porque eu preciso de uma prova. Não, agora eu vou ali ficar com as crianças porque é o momento delas. E é um desafio diário de toda mulher, eu acho. Vocês já citaram em alguns momentos, já
trouxeram alguns relatos com relação à maternidade, a doutora Elizabeth até que já é avó, mas a sociedade, principalmente o mercado de trabalho, ainda há um grande tabu com relação à maternidade. Por isso eu quero que vocês tragam para a gente o que ela mudou em vocês, o que influenciou na pessoa e na área profissional. A maternidade me fez descobrir, primeiro acho que a paciência, que era uma coisa do imediatismo, né? Que eu sou uma pessoa bem ansiosa, perfeccionista no meu trabalho, sempre quero ser 100%, né? E a maternidade me fez entender que não é na hora que eu quero, do jeito que eu quero, que eu tenho que parar e avaliar com calma, olhar de fora, sabe? Ter essa percepção. E o olhar materno, assim, eu acho que olhar com carinho para tudo que se está criando ao seu redor, para as pessoas, para o seu colega de trabalho, para aquilo ali que parece não ter solução e muitas vezes você ter passado às vezes a noite em claro com teu filho chorando e achar que aquilo lá não ia ter solução, que ele, tipo, o que fazer, porque não tem como saber, né, o que ela está sentindo, principalmente a gente quando é mãe de primeira viagem, de segunda a gente já tem meio que algumas tentativas e erros, assim, mas eu acho que é esse olhar, assim, de perceber mais as pessoas, de um olhar mais perceptível, assim, de eu passar nos corredores hoje ou estar na rua e olhar e perguntar o que está acontecendo contigo, sabe? De já saber que não está bem por alguma coisa que está acontecendo. Então, é esse olhar materno e que ajuda muito no profissional, a empatia, ela acho que melhora muito o trabalho em grupo em qualquer setor, não importa onde você trabalha. Então, eu acho que isso me fez crescer muito e esperar o tempo certo das coisas, de saber que não vai tudo acontecer naquela hora e que a hora que vier um problema que tiver que ser resolvido é olhar com calma, é parar, respirar e tá, vamos lá, para encontrar a solução. Eu acho que isso tudo me fez ser uma profissional muito melhor. A maternidade, ela me trouxe assim, que para te ser feliz, até me emociona, que para te ser feliz, tu precisa de pouco. Tu precisa de pouco para viver, né? Que saúde é acima de tudo e trouxe uma sensibilidade a mais, né? Então, acho que para te ser feliz, tu precisa de pouco, para te viver, tu precisa de pouco. Ter saúde do teu filho, tu troca tudo, né? Pela saúde do teu filho e com certeza me fez uma profissional mais eficiente, mais rápida, mais organizada, consegui entender o que é prioridade no meu trabalho realmente para um evento à noite. Será que é preciso? Será que não é? O que eu vou, o que eu não vou? Ser bem mais seletiva com isso também, né? Então, me trouxe esse equilíbrio a mais, né? Eu acho que me refinou como um todo, assim, como pessoa, como profissional, como mulher, e me trouxe mais, talvez, confiança, segurança também. Poxa, se eu conseguir gerar uma vida, se eu consigo cuidar daquela criança, daquela pessoa, educar, né, conduzir no caminho certo, eu posso fazer tudo, né? Eu sou capaz de tudo. Então, Agora também é vó, né? Vezes, né? Nossa, A mãe docinha. Então, assim, os meus 3 filhos é o meu maior patrimônio, né? Obviamente, por nós trabalharmos fora e temos que sermos responsáveis pelo sustento deles, faz com que você tenha que dividir, né, em relação ao teu profissional, em relação, né, aos seus filhos. Há uma divisão, querendo ou não, né, porque nós temos que trabalhar e nós não damos toda a atenção devida, mas o pouco tempo que se tem deve se dar. Eu sempre fui muito parceira em relação aos meus filhos. Por exemplo, a minha filha, ela fazia patinação, ela ia artística, então ela ia para campeonatos. Eu adorava ir com ela. Tá? Eu tinha mais medo quando ela ia entrar na pista para a competição do que quando eu ia estourar a porta, né, de um alvo e tal. Então eu ficava assim nervosa e eu deixava ela nervosa, né? Então assim, eles são meu maior alicerce.
E em virtude deles, aquilo que ela acabou de falar, você acaba vendo problemas muitas vezes nos seus policiais, nos servidores da Polícia Civil, que se você não tivesse filho, você não tinha essa percepção. Então você consegue enxergar pelo que você convive com os seus filhos. E os meus filhos são meus maiores incentivadores. É muito, assim, sempre tive, né, do Eduardo, ele acabou se formando em caçador, porque ele entrou na Defensoria Pública, estive lá, então, sempre nos pontos que era importante para eles, mesmo diante da minha profissão, que acaba tomando muito meu tempo, eu sempre tentei me fazer presente. Talvez não tenha sido aquilo que eles queriam, mas eu me fiz de tudo que pudesse. A melhor mãe que você A melhor mãe que eu pude ser diante de tudo que eu tinha que fazer. E hoje com os netos, obviamente, eu acho que eu vou estragar, né? Eu acho que eu vou estragar, mas eu procuro não interferir, né? Mas, assim, estão crescendo e é muito gostoso, gente. É muito gostoso olhar assim, o meu neto fez 3 meses, né? Então, assim, ver o desenvolvimento dele, o outro neto fez 1 mês, agora dia 26, você olha aqui e fala, meu Deus, é fruto do meu sangue, então é muito gostoso. Então, a maternidade ajuda muito na vida profissional, né? E, obviamente, aquilo que eu disse, por vezes você acaba equivocando com seus filhos, né? Mas a gente tenta, eu pelo menos tentei fazer tudo o que foi possível e de melhor para eles. E aí eu tinha preparado um discurso, elas falaram todas as coisas, porque aparentemente é isso, acho que toda mãe passa pela mesma coisa. Algumas frases foram justamente frases que eu tinha criado na minha cabeça para dizer ipsis literis, porque eu acho que é muito igual para todas as mulheres, mas o que mudou muito mais na minha vida provavelmente foi que hoje eu amo meu trabalho, amo trabalhar, sei a importância dele, mas aprendi muito que a vida pessoal importa demais. Minha vida pessoal e meu trabalho se misturavam muito antes. Porque, claro, eu amo o que eu faço, mas agora eu tenho esse pedacinho a mais de vida que requer mais atenção. Eu comecei a trabalhar muito menos, né, depois que eu tive a Nicole. E aquele clichêzão, né? É a força para trabalhar. Assim, tipo, às vezes quando tu não tá legal, tu não tá numa fase boa, ou não tá num dia bom, ou não quer levantar cedo da cama, aí tu lembra que por que tu tá fazendo aquilo? Porque tu quer dar uma vida melhor pro teu filho, tu quer dar um exemplo pro teu filho e pra tua filha também. E realmente isso parece clichê, parece uma coisa que a gente fala por falar, mas é verdade, te faz levantar da cama, te faz criar aquela coragem que falta, assim. E também essa questão, acho que a gente amadurece muito, cria uma confiança muito grande, porque a gente começa a aprender que nem tudo está na nossa mão, que a gente tem que lidar com muita coisa e que a gente é capaz. Mesmo quando a gente acha que não é, a gente é, e que a gente consegue administrar qualquer sentimento, por exemplo, culpa e medo, acho que são os sentimentos que eu mais tenho hoje. Mas eu consigo lidar com eles, então eu posso lidar com qualquer coisa. Então eu acho que é isso, te dá a força para lidar com qualquer coisa. Clichê é aquela frase que a gente mais usa, mas é muito real. Ter um filho te faz se tornar uma mulher que se sente capaz de lidar com qualquer coisa. A gente agradece muito as nossas 4 convidadas que trouxeram relatos com certeza muito inspiradores e que representam muitos dos nossos desafios enquanto mulher. E todos os pontos que elas colocaram, que geralmente pelo mercado, por tabu, o mercado de trabalho, a sociedade julga como pontos fracos, elas mostraram que na verdade são os nossos pontos fortes e que tornam nós pessoas melhores e profissionais melhores.